modelo de cobrança é assim. As empresas entraram na concorrência e deram lá, no final das contas, um preço para o passageiro transportado, X. Tá? Aí a SP Trans contratou e na fórmula original da SP Trans, nesses contratos de 2003, que foram os que terminaram agora em 2013, tinha lá uma forma de reajuste de parâmetros do contrato, que é uma cesta de índices pela qual você muda esse valor. Essa cesta de índices inclui, acho que são 4 índices, eu não me lembro de cabeça, não é o caso aqui de repetir a formuleta, mas dos índices é a variação dos salários de cobradores e motoristas, o outro é a variação do preço do combustível, o outro de pneus e rodagem, o outro de peças e acessórios, uma coisa assim. Então você pega, a períodos, você pega o valor do passageiro transportado na data da contratação e num certo período pega essa cesta de índices, que tem cada um deles um fator, aplica sobre a tarifa e dá o valor da tarifa. Ou seja, ou melhor, dá o preço do passageiro transportado. Né? Isso é custo. Daí, a prefeitura vai cobrar do usuário ou esse valor integral ou as múltiplas variações que depois a gente pode discutir. Tá? A discussão que surge é em torno dessa modalidade contratual inicialmente. Então, hoje, o que vige na cidade de São Paulo é um contrato tal que as empresas recebem por passageiro transportado. E isso é um enorme equívoco. Olha, a tarifa zero foi assim. Eu era secretário de Transportes em 1990. Os contratos de concessão, na época, estavam todos vencidos. A situação do transporte de São Paulo era pior, eu diria, pior do que a de hoje. Realmente, se você pegar fotografias da época, filmar, havia casos de gente andando na capota do ônibus, fora das portas, um negócio fora de propósito, né? E os contratos vencidos. Então, a partir dessa observação e de um fato curioso, eu havia sido, antes de secretário de Transporte, eu havia sido secretário de Serviço e Obras, na época chamava Serviço e Obras, que era encarregado, entre outras coisas, da coleta de lixo e do destino final de lixo. E como vocês sabem, todo mundo sabe, o lixo não é pago no ato de sua utilização. Ele é pago indiretamente. Ninguém paga para o lixeiro, recebe troco, tem cartão, desconto, sei lá o que mais for. Né? O que existe é um sistema pelo qual a população, nas variadas formas, paga um imposto predial, etc. E a prefeitura, com esse conjunto de receitas, paga o serviço de coleta de lixo, né, para as empresas contratadas. Então eu achei, naquele momento, um raciocínio bem simples. Eu sou de profissão engenheiro, eu gosto de fazer conta, né? Tem essa tendência. E eu achei aquele sistema muito inteligente. Eu falei, puxa vida, e a gente no transporte de gente, a gente usa um sistema complicado, porque o sistema tarifário, e nós vamos ver mais adiante provavelmente o quão complicado ele pode ser, se quiser fazer dele uma complicação, ele exige sistemas de controle, exige sistemas de fiscalização, de arrecadação, uma série de coisas que custam. Na época, nós fizemos um levantamento, arrecadar a tarifa e controlar todo esse negócio custava cerca de 24% do que você arrecadava. Juntando isso com o meu conhecimento do sistema de coleta de lixo, para citar um deles, eu achei que seria muito mais prático, né, você fazer o mesmo sistema com o transporte coletivo. Ou seja, você não paga no ato de utilizar o transporte coletivo, mas o conjunto dos impostos e receitas municipais iriam pagar esse serviço. A discussão é essa, né? Há que se fazer uma distinção entre custo de uma coisa, de pagamento desta coisa. São coisas distintas. Para usar uma terminologia que andou muito em moda, não existe sanduíche de graça, foi muito usada do Friedman, né? Todo mundo fala, não existe sanduíche de graça. A frase que é correta é dizer assim, tudo custa, tudo custa. A discussão é quem paga, é outra. Ninguém está...
Eu quero saber quem paga essa conta para você manter o transporte coletivo pago indiretamente pelo conjunto dos impostos. Isso significa que os níveis de reforma tributária são ainda insuficientes. E isso é uma disputa política, né? Por outro lado, há que se pensar, a médio e longo prazo, a proposta de 1990 foi datada, é outra coisa. Hoje, você tem que pensar em sistemas de financiamento da tarifa que passam não só pelos recursos da Prefeitura, passam pelos recursos do Estado e passam pelos recursos federais. Tanto isso é verdade que a Frente Nacional de Prefeitos tem feito uma série de reivindicações para obter mais recursos para ter condições de financiar crescentemente as tarifas. Desculpe a sinceridade, né? Eu sou brasileiro, gosto muito dele, sempre vivi aqui e tal, mas o Brasil é um país atrasado do ponto de vista político. A elite brasileira, as classes dirigentes, chamadas classes dirigentes brasileiras, são, com todo respeito, são de antanhos, entendeu? Então essas coisas não andam, porque isso envolve uma mudança, né, de entendimento de uma nação. No Brasil, vou dizer para você porque que as coisas andam devagar ou não andam, né? Não é porque o partido A é não sei o quê, porque o B... Sabe, isso são explicações menores. Como um conjunto de nação, né, não andam porque existe uma ideia no Brasil de que rico não paga imposto. A Europa não é de hoje. Acho que em 1972 é que a França, por exemplo, em Paris, a Ilha de France, fez o que se chama taxa transporte, chamado em francês versement, que é uma taxa que todas as empresas sediadas no município de Paris, digamos assim, pagam proporcional ao número de seus funcionários, né? E esse valor vai para um fundo. Além disso, você tem uma participação. Em Paris você tem uma divisão que é uma parte da contribuição é por conta dessa taxa de transporte das empresas, uma outra parte é por conta dos impostos e taxas que a prefeitura entra, e somado, né, grosso modo, tudo isso, existe uma outra parcela que pode ser uma espécie de vale-transporte para aquelas empresas que, em vez da taxa de transporte, adotam outro sistema de pagamento por trabalhador. Mas este conjunto, recursos da prefeitura mais os recursos captados dessa taxa, bancam cerca de 70% da tarifa. Então, o usuário paga 30% do valor da tarifa. Vou fazer uma continha rápida. Pra você ter uma ideia do que quer dizer isso. Se hoje, com a tarifa de R$ 3,50 em São Paulo, você pagaria uma tarifa de R$ 1,60. É uma diferença gigantesca, certo? Que seguramente, adicionalmente, as gratuidades que também existem lá. Então, esses sistemas são possibilidades, tem outras. Cada país, na Bélgica, por exemplo, é um fundo captado pelo governo federal, governo estadual, aspas, deles lá, e mais o município, por exemplo, do município, aspas, belga de Hasselt, desde 1997 eles têm transporte gratuito lá, com uma alteração agora por causa da crise do euro. Mas desde 97 tem transporte gratuito nesse sentido, pago indiretamente. Então tem várias soluções possíveis, né? A Alemanha adota uma outra forma, a Inglaterra um outro sistema, mas nos Estados Unidos outras, né? Mas no conjunto dos países dessa natureza, você chega a níveis de subsídio da tarifa da ordem de 50, 60 e em alguns casos 70. Na Estônia, por exemplo, era 70. Aí os caras fizeram um plebiscito e falaram: vocês preferem manter assim ou já que é 70%, para com isso e faz tudo de uma vez sem pagar? Votaram a favor de acabar com a tarifa de uma vez. Então, há várias soluções possíveis, mas os níveis de subsídio são esses. No Brasil, o subsídio de transporte é muito baixo, né? Quando em 1960 começa a indústria automobilística no Brasil, você cria uma cadeia de interesses e de resultados econômicos do país muito forte. É como se sempre diz, né? Um automóvel não é um automóvel. Automóvel é lata,
borracha, vidro, plástico, tinta, pigmento, depois manutenção, peças de reposição e propaganda e marketing. É um gigantesco, né, máquina de interesses que estão atrelados ao carro, fora a indústria petroleira, né, que é um dos melhores business que a humanidade já inventou. Se você pensar um pouco, é uma coisa absolutamente nonsense. O motor a explosão tem uma eficiência baixíssima, da ordem de 30%, se tanto. Faz um barulhão, tanto que você tem que botar silencioso, porque senão acabaria, ensurdeceria a humanidade. Tá? Mas ele tem uma vantagem, olha, você queimou. Não tem reposição, não tem nada, não se reaproveita nada. Ou seja, a indústria petrolífera não é à toa que ela é geradora de milhares de conflitos pelo mundo inteiro. Então você juntou esse conjunto de interesses nesse objeto chamado automóvel. E isso se tornou, através da propaganda, um objeto de desejo. Paralelamente, você construiu as cidades para viabilizar a venda desse objeto que provocava um enorme impacto sobre o PIB. E fez, através da propaganda, toda uma formulação na cabeça das pessoas para desejarem esse objeto. E, finalmente, para completar, e aí a crueldade, você deixou de lado o transporte coletivo. Primeiro, se alguém não vai pagar, acho bom. Não tenho nada contra isso. Se isso for estudante, pobre, melhor ainda. Mas não é essa a discussão, né? Eu acho que isso pode ser considerado positivamente, porém entendido num contexto maior, né? Eu citei aquele exemplo da esquizofrenia. Nós vamos criando uma tal sistemática que você tem o cartão 2013 ou 2014? Você já cadastrou o novo ou não? Você já pediu na sua faculdade a comprovação da sua renda? Porque não vale a do ano passado, você tem que renovar agora. Você sabe quantos? Você já fez a conta de quantos transportes você usa por dia para saber se é vantagem você comprar o bilhete A, B, C, D, E ou F? Tudo bem. Acho que tem em seu lugar esses benefícios adicionais. Mas a gente vai fazendo uma sociedade de malucos, né? Então, é o que eu sempre brinco, né? Eu sou estrábico, tenho mais de 78 anos, logo tenho direito à tarifa zero. Você, talvez, amanhã você terá o sujeito que não sei o quê, então esse pode, aquele não pode. Tudo isso, inclusive, geram custos para a produção desses sistemas de controle. Não sei se você sabe que da primeira vez que você é cadastrado, no bilhete do cartãozinho de estudante, você paga R$15. Minha neta pagou. Isso não aparece na contabilidade. Você vai criando uma situação que o Kafka ficaria invejoso, né? Ele falou, eu nunca conseguiria ter imaginado uma coisa tão kafkiana como esses milhares de sistemas de controle que têm custos. Aliás, não sei qual é o custo que a SP Trans faz para bancar todos esses sistemas de controle que aí estão. Até é uma boa pergunta a saber, né? A SP Trans e outros. Então, acho que há que se encontrar caminhos mais efetivos, mais inteligentes, né? Que o país já tem condições, riqueza, mais do que isso, né? O que eu falei do 7º, 8º PIB, você encontrar formas mais simples de resolver esses problemas, mais simples que eu digo, mais eficientes para a própria população. Porque quando o estudante vai lá, ele pede o cadastro, se passou da data que a faculdade fornece pela internet, você tem que ir lá pessoalmente. Tudo isso também é custo. Se você for contabilizar tudo isso, o seu tempo também custa. Então, tudo isso são formas muito complicadas, me parece, de não se ter condições de enfrentar o problema onde ele efetivamente está. O Estado brasileiro, nos seus 3 níveis, não tem recursos suficientes para bancar um serviço de qualidade, bom e fortemente acessível para a população, evitando essa montoeira de sistemas de controle.